Se você quer turbinar o seu estudo em biologia para o Enem, você caiu no vídeo certo. Eu quero te mostrar aqui 3 hábitos que vão potencializar os teus estudos em biologia para o Enem. Então, se você está se preparando para essa verdadeira maratona de prova, porque a gente não está falando de um tiro curto, né? O Enem não é um tiro curto, é um programa anual. Então, você passa aí basicamente 9 meses estudando para essa prova. Então, a gente precisa ter uma estratégia e hábitos bem consolidados que nos façam destravar um rendimento melhor e maior. A gente está falando aqui de eficiência, é o que você precisa para ir bem na prova do Enem. Então, se você está buscando isso, você caiu no vídeo certo. Eu quero te mostrar a partir de agora 3 hábitos básicos que vão mudar o seu estudo de biologia. O primeiro deles é um estudo ativo. Então, a primeira atitude que você deve tomar é um estudo ativo. Professor, o que é um estudo ativo? Eu sempre estou mais ativo quando eu estou assistindo aula. Então, eu assisto aula, eu estou ativo e tal. Ativo não é sobre isso. Tá? Não é sobre você fazer coisas, mas é sobre você estar ativamente participando do processo de ensino-aprendizagem. Quando você só senta a bunda na cadeira e assiste uma aula, ou somente você escuta alguém lendo uma apostila ou falando algo para você, você está fazendo um estudo passivo. Esse tipo de estudo é um estudo bancário, onde você senta e conteúdo é colocado para dentro do seu cérebro, meramente uma educação bancária. Então, o ensino-aprendizagem, ele não é bem consolidado quando você só faz o estudo passivo, tá? Você precisa estar ativo no estudo. Ah, professor, entende tudo. Então, enquanto o professor está ali explicando, falando sobre tudo que ele está me ensinando daquele conteúdo, eu vou anotando tudo que ele está copiando no quadro, tudo que ele está falando. Aí também a gente comete um erro. Ser ativo não é estar fazendo algo enquanto o professor está dando aula, não. Ser ativo é a gente pegar o conteúdo que a gente recebeu e ativamente dar um lugar a isso no nosso cérebro. Então perceba, não é só copiar o quadro do que o professor copiou para você, tá? Muita gente chega para mim com resumos e resumos copiados, até vendendo resumo bonitinho na internet, mas não sabe bulhufas do que tem naquele danado daquele resumo. Se eu fizer uma pergunta básica do conteúdo, não consegue me responder. Não seja assim você também, tá? Copiar resumo do quadro só vai servir para você deixar o seu caderno bonito. O que é ali eficiente de ser feito? Ouve a explicação do professor. Presta atenção no quadro que ele está copiando. Quando você terminar essa aula, você chegar em casa, você vai estudar ativamente aquele conteúdo que você viu no dia. Como é que você faz isso? Aí você vai montar o seu resumo. Seja um texto escrito, seja o seu próprio quadro, você vai tentando lembrar das palavras que o professor vai, você vai dar uma conferida na apostila, dar uma conferida no que ele falou durante a aula, e aí você vai construindo a forma como aquilo ficou organizado na sua cabeça. O quadro que o professor copiou é como está organizado na cabeça dele. E ele está te apresentando didaticamente aquilo. Mas a forma como isso vai ficar organizado na sua cabeça, você tem que passar para o papel. Quando você faz esse estudo ativo, é aí que o teu cérebro entende duas coisas. Primeiro, olha só, esse conteúdo é importante. Eu estou lembrando e eu estou usando ele para alguma coisa. Então ele vai armazenar isso na tua memória de longo prazo. Beleza? Segundo ponto, o teu cérebro vai entender, opa, isso daqui precisa ser guardado. E esse modus operandi de construção do conhecimento precisa ser armazenado. Ponto. O que é que você está fazendo nessa parte de estudo ativo? É o que nós chamamos, dentro do processo de ensino-aprendizagem, de consolidação, tá? Quando a gente está só assistindo a aula, nós estamos fazendo o processo de codificação, tá? Você está recebendo códigos, mas consolidar esses códigos só é feito quando você faz um estudo ativo. Seja você fazer o seu próprio resumo de como aquilo ficou organizado na sua cabeça, seja resolvendo questões para que o teu cérebro perceba como isso é importante e assim você saiba que agora você tem uma utilidade para aquilo que você recebeu de códigos. Pegou a ideia? Então isso é um estudo ativo, é você pegar aquela informação de códigos e dar uma aplicação para que o seu cérebro entenda que isso é importante. Um segundo hábito que você deve adotar ao longo da sua carreira para turbinar e potencializar o seu estudo em biologia é a utilização de um caderno de erros, tá? Então, quando você faz aí a utilização dos cadernos de erros, você está justamente documentando pontos de atenção que você precisa primeiro lapidar e depois refazer para você
ter certeza de que aquela lacuna foi fechada. Então, o que é muito comum eu recomendar para os meus mentorados? Pega esses erros que você teve no simulado, cadastre no nosso caderno de erros. Nós vamos ter um momento lá na frente que é chamado de UTI de conteúdos, onde eu vou fazer com que esse aluno volte para o caderno de erros e refaça aquelas questões que ele errou. Logo depois da gente ter lapidado aqueles conteúdos com aulas, apostilas e mais questões. Então perceba aqui, o cara foi fazer um simulado. Ele pegou ali 3 questões de ecologia, errou as 3 questões de ecologia. Ele vai documentar isso no caderno de erros. Eu vou dizer, ó, existe um ponto de alerta aqui para o nosso cronograma de estudos, que é a parte de ecologia. É um assunto muito recorrente, é um assunto muito importante e você está errando muito. Então isso vai fazer com que os seus acertos caiam mais. Vamos lá. Estou errando o quê, professor? Quais foram os assuntos que ele errou? Sucessão ecológica, relações ecológicas e ciclos biogeoquímicos. Pronto, ele vai assistir ecologia inteiro? Não, ele vai assistir aulas desses 3 conteúdos. Assistir, professor, beleza, tranquilo. Vamos seguindo para frente. Lá na frente ele vai pegar essas questões que ele errou, depois de ter lapidado isso em aulas específicas, e vai refazer aquela questão de sucessão ecológica, aquela questão de ciclos biogeoquímicos e aquela questão de relações ecológicas que ele errou. Acertei, professor, consegui refazer, deu bom. Já era lapidado. Então, esse recurso de notificar o erro é muito importante, especialmente quando você já detectou o porquê você errou. Como é que eu posso fazer isso, professor? Dentro de um simulado, quando você tem resoluções em vídeo, você consegue entender qual a parte daquele raciocínio você não conseguiu desenvolver e por isso você errou. Então você faz o simulado, vê o gabarito, vê o que errou e assiste resoluções daquilo que você errou. Cara, resoluções em vídeo são aquilo que vai potencializar esse teu andamento com o conteúdo. Imagine você não ter que repetir uma aula de 3 horas, porque você já viu o professor resolvendo aquela própria questão de simulado para você, eu sempre depois, professor, foi essa palavra que eu li errado aqui no enunciado. Já era, eu vou para o próximo conteúdo. Então isso daí faz com que você ganhe tempo nessa verdadeira maratona que você está aí trilhando até o Enem, beleza? Então, caderno de erros associado aí a boas resoluções em vídeo com certeza vão destravar aí hábitos importantíssimos para potencializar, turbinar aí o teu estudo de biologia. E deixa eu te dizer uma coisa, se você pegou essa ideia e pegou essa estratégia, eu quero deixar aqui embaixo um link para você resgatar 15 dias de acesso gratuito à plataforma da M Academy, a minha plataforma de biologia, onde você tem exatamente isso que eu acabei de fazer, de te falar, né? Acabei de fazer, não, acabei de te falar, né? O que é que eu acabei de falar? Resoluções em vídeo, um espaço para você ter caderno de erros e você lapidar os conteúdos daquilo que você está mais errando, sem ter que assistir todo o conteúdo novamente. Então lá na plataforma você vai encontrar o quê? Aulas segmentadas. Então você tem lá as partes específicas de cada conteúdo para que você possa ir naquela parte específica que errou e assistir só ela. Sem precisar assistir tipo um mês de aula contínuo. Não precisa. Tem lá as aulazinhas fragmentadas. Segundo ponto, tem os simulados e tem as resoluções em vídeo de biologia. Isso daí vai destravar e muito o teu estudo em biologia. Então já resgate isso aí, é um presente para você. Depois você me agradece, tranquilo? Então vamos lá para o nosso terceiro e último hábito que você deve formar nesse estudo de biologia até o Enem. É o famoso método QTQ. Meu querido, minha querida, você precisa aprender a estudar nesse passo a passo aqui que eu vou te falar agora, QTQ. O que diabo é QTQ, professor? Vou te explicar agora, sem medo de errar. Olha só, o QTQ, ele nada mais é do que questão, teoria, questão. Beleza? É assim que você estuda, é assim que você tem um bom tempo de codificação, um bom tempo de codificação e um bom tempo de ativação. Então você vai ter aí a parte dos códigos, a parte de consolidar esses códigos e a parte de ativar esses códigos quando você faz esse passo a passo, questão, teoria, questão. Muitas vezes as pessoas querem estudar biologia como vou assistir 300 horas de aula, depois eu faço as questões e aí depois eu faço os simulados. Não. Você tem que estudar a biologia fazendo os 3 sempre. Faça questões, assista a aula, faça mais questões, faça simulados, mais questões do assunto, aulas, questões, simulados, questões do assunto,
aulas, questões, simulados e assim sucessivamente. Como assim, professor? Perceba, você tem um módulo lá na plataforma, por exemplo, de biologia celular. Quando você clicar no módulo de biologia celular, vai abrir uma lista geral de biologia celular. Você pega aquela lista, faz ali de 5 a 10 questões. A lista tem 30, geralmente. De 5 a 10 questões, só para você ativar o seu cérebro para nomenclatura, para os personagens que vão aparecer nesse episódio da série. E aí você começa a falar sobre células, sobre nome de membrana, sobre organelas, e aí você já começa a ativar. Pronto, professor, eu fiz ali 10 questõezinhas, dessas 10 eu acertei metade só, poxa, errei 5, tô mal? Não, você não vai assistir imediatamente as questões, então tem calma. Faz 10 questões, ativa teu cérebro, assiste as aulas de biologia celular, faz as outras 20 que tem naquela lista de 30. Depois que você terminar essas 30 questões, você volta para aquelas 5 que você errou no começo e faz elas de novo para ver se depois de assistir as aulas você consegue acertar elas tranquilamente. Então veja, eu fiz questões, depois eu fui para a teoria, depois eu voltei para as questões. E aí, lá no final da minha semana eu vou ter uma parte de simulados semanais. Vou fazer um simuladozinho para que eu tenha dois fatores. Primeiro, eu relembre, eu encontre com questões que trabalham o conteúdo que eu acabei de ver e resolver na minha semana, e que eu tenha contato com novos conteúdos que ainda vão chegar ou com outros que são mais antigos ainda no meu cronograma de assuntos. Então é uma revisão que eu estou sempre fazendo e uma antecipação que eu estou sempre tendo. Por isso que o simulado não é para o final do semestre, o simulado tem que ser semanal, tá bom? Então pega essa visão para você não errar mais. E o método de estudar é questão, teoria, questão. Se você não faz questão, só fica assistindo teoria, e depois faz muito questão, você está fazendo codificação e consolidação errado, tá? E isso vai prejudicar o seu rendimento e o seu desempenho. Para alguns alunos que são mais avançados, se for o seu caso, você já está há muitos anos no Enem, você já assistiu essas aulas muitas vezes, está 2, 3 anos aí estudando. Então o que, é que você vai fazer? Você vai repetir o ensino médio pela quarta, quinta vez? Não. Faz o quê? Faz a lista ali de 30 questões do assunto antes. Vê o que você errou e assiste a aula só do que você errou. Porque aquilo que você não errou, dentro desses 2, 3 anos de cursinho que você já fez, você já conseguiu o conteúdo para resolver aquilo, você está acertando. Mas o que você errou ainda é um ponto de atenção, ainda é uma lacuna no seu muro. Imagine que você está levantando um muro. E aí, todo ano que você não passa no Enem, você derruba o muro inteiro e começa tudo de novo. Você começa a fazer o ensino médio todo de novo, não faz sentido. Você tem um muro que está sendo levantado. À medida que os anos vão passando, ele está sendo levantado. Fica uma rachadura aqui, fica um tijolo quebrado ali. A gente vai reparando essas lacunas e subindo esse muro cada vez mais. É isso que a gente tem que fazer. Então faz as questões, assiste a aula do que errou, depois refaz as questões e segue para o próximo assunto. É assim que a gente estuda e ganha rendimento, tempo e eficiência na hora de estudar. Então aplica esses 3 hábitos aí que com certeza isso vai mudar o teu jogo na hora de estudar biologia para o Enem. E se você quer fazer isso comigo dentro da plataforma da M Academy, que está toda estruturada para você aplicar e viver isso na prática, só clicar no link aí abaixo e depois você me agradece, beleza? Cheiro no teu coração, ama a biologia e até o próximo vídeo. Valeu!